Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? A gente vai falar aí de hoje como é que foi o dia, as movimentações que a gente teve, mais um dia hoje, né? Pegar um pouco travado, mas deu boas oportunidades aí, a galerinha conseguiu até fazer alguma coisa. E eu vou estar falando para vocês aí sobre essas movimentações. Antes, já queria deixar aqui o meu pedido para vocês, está chegando agora, curte o vídeo, canal. Aqui a gente fala só sobre Smart Money, né? Esse operacional que é tão lucrativo. E se você não conhece o nosso trabalho, fique à vontade. A gente tem um grupo no Telegram, tem a playlist aqui onde você pode aprender tudo que você precisa sobre Smart Money, né? E além do nosso grupo do Telegram, também o Instagram. No Telegram é onde a gente interage todos os dias, seja com o pessoal no grupo aberto, seja no pessoal com os alunos do treinamento, que todo dia pela manhã a gente acompanha o pregão, além das aulas ao vivo que estão tendo até o final do ano, né? Então, quem comprar o treinamento ainda vai poder participar. A gente tem de agora até dezembro, toda terça-feira pela manhã, uma aula ao vivo que eu faço junto com o pessoal pelo Zoom, acompanhando o pregão, tirando dúvidas, fazendo estudos, revendo estratégias. Uma aula educacional durante o pregão ao vivo. Então aproveite essa oportunidade, clica aqui no QR Code que está no teu canto superior ou no link na descrição e faça parte aí do treinamento, que ainda vai dar tempo de você pegar muitas aulas, afinal são todas as terças-feiras até dezembro, nós vamos ter aulas ao vivo, beleza? E lá também no grupo do Telegram você encontra o tópico sobre mesas proprietárias e também sobre os cupons e links de todas as mesas que a gente tem ali como parceiras, né? E uma forma de vocês estarem contribuindo, já que a maior parte de tudo que eu forneço aqui é gratuito. O treinamento também é um treinamento com um valor simbólico pelo material que tem lá dentro de conteúdo. O que eu peço para vocês é sempre que forem comprar um teste, usarem os links, os cupons de desconto que estão ali no nosso grupo do Telegram e na descrição aqui do vídeo. Isso é a forma como você pode ajudar cada vez mais o canal a estar crescendo e mostrando conteúdos gratuitos para a turma, beleza? Então bora falar do índice aqui. Eu tinha falado hoje com a turma ali na aula. Hoje nós tivemos vários imprevistos aqui, caiu a luz várias vezes de manhã, acabei não conseguindo operar o índice direito, porque na janela que deu a operação, né, que foi aqui de manhã que deu essa compra, tinha caído a energia, né, depois aí tivemos o meio do caminho, e eu não estava, apesar dessa venda ter sido muito boa e teve aluno que pegou essa venda, eu estava esperando por uma compra aqui de continuidade. Ele acabou chegando essa compra aqui muito tarde, assim, perto da hora do almoço. Já estava com luz caindo e voltando. E aí eu resolvi hoje e acabei ficando fora. No Nasdaq lá fiz ali um pouquinho também, não foi o que eu esperava. Eu entrei na venda lá logo de manhã, depois da abertura de Nova York, e eu vou estar falando isso depois, mas o preço me tirou e depois foi embora. Mas deu ali os seus 160 e poucos dólares ali e na My Founded Futures, e tá bom demais. E foi isso que eu fiz hoje. Foi um dia bem devagar, realmente, por conta dos imprevistos que a gente estava tendo aqui. Eu, com essas quedas de luz, eu não ia correr risco de ficar posicionado, ainda mais no Ninja e no Nasdaq, né? Por ele ser nervoso como que é. Mas vamos lá. O que a gente tinha no Windows, no índice hoje aqui, né? O preço ele abriu aqui nessa região já, fazendo a quebra de estrutura, né? A inversão de polaridade nesse order block. E aí com isso, nos 5 minutos, nós tivemos a movimentação de pullback, que foi aí que deu a oportunidade de compra. Eu estava falando isso com os alunos, o preço abriu subindo, voltou para testar as costas do order block que a gente tinha marcado e deu a compra, né? Ainda teve gente, né, teve alunos que durante a aula pegou essa compra aqui e surfou o restante do movimento. Afinal de contas, era um trade de continuidade, tinha alvo lá para cima, né? Então por isso que deu aí essa oportunidade. Depois disso,
ele veio fazer o sweep aqui na região de baixo, onde deu compra também, né? Porque aqui a gente tem, é o que eu estava falando isso aqui, inclusive na aula. A expectativa é que a gente pudesse pensar numa compra aqui, né? Para dar continuidade na alta. Porém, a gente já sabia que o preço chegou num alvo dos 60 minutos, que é essa região aqui, que é um order block com um Fair Value Gap dentro da região dos 60 minutos. E os dois candles aqui de fundo foram candles de força. Isso aqui demonstra que o vendedor está querendo tomar o poder. Então, a gente já fica esperto, inclusive, em compras aqui embaixo. Porque eu estava mostrando para a turma aqui a situação que você pode ter aqui, a famosa inversão de polaridade, para o preço voltar a cair. Tanto que a tarde inteira ele ficou travadinho nesse range aqui e não conseguiu perder, né? Não conseguiu nem chegar no penúltimo topinho aqui, que foi esse aqui antes do sprint final. Então isso nos dá já muita atenção para o próximo passo. Agora, o que vocês precisam prestar atenção? É justamente nesse desenho aqui que eu fiz, esse caixote que ficou hoje, e ver o que vai acontecer amanhã. Porque se ele perder esse fundo aqui, nós teremos continuidade. Aí a gente tem um baita de um gapzão aqui para ser fechado, a gente tem liquidez aqui, ó, sell side liquidity nessa região. Então, assim, a gente tem alvo para baixo, e lembrando que nós chegamos num ponto de objetivo de time frame maior. Então, isso nos valida procurar por um possível pullback. O que a gente ainda tem que pensar? Eu ainda tenho alvo para cima. Por isso que a gente toma cuidado com essa zona de consolidação aqui, ó. Eu sempre falo para a galera, quando ele faz essa consolidação aqui, isso aqui se chama a piscina interna de liquidez. Então ele pegou a liquidez aqui, né? Ele veio no alvo, buscou liquidez aqui embaixo, né? Buscou a liquidez aqui embaixo e agora está trabalhando nesse range. O que tem que tomar cuidado aqui? Dele fazer um sweep para dar continuidade, tá? Então assim, e normalmente quando ele gera essa região de liquidez interna, o primeiro sweep ele faz para o lado contrário ao que ele vai. Então, todos vocês têm que ter muita cautela, né, para tomar decisão. E o que eu sempre falo para a turma, eu tenho as duas zonas de liquidez na extremidade. Eu prefiro esperar o preço chegar nelas para tomar uma decisão. Por que esperar chegar? Porque, primeiro, se ele ameaçar subir, ele vai fazer o sweep aqui. Quando ele tomar o caminho e romper o topo, no pullback já me valida uma entrada. E a mesma coisa na venda, né? Se ele perder o fundo à volta, o pullback já me valida uma entrada. Então, eu tenho com isso uma entrada muito mais eficiente para tomar, tá? Então, fiquem atentos a essas regiões aí. Deixa eu só limpar esse Fair Value Gap que já foi mitigado. Vamos deixar aqui essa região, né? Primeiro, porque ela ainda está sendo mitigada. Só que eu tenho agora esse outro candle aqui, ó, que é o candle, né? Esse último candle branco aqui, que tentou subir como um movimento esperado. E lá na parte de baixo, o meu negócio está aqui, ó, atrás dessa região, tá? Então eu tenho uma zona de liquidez ali naquela extremidade e é por ali que eu quero estar pensando num possível alvo caso o preço venha para baixo. Desculpa eu estar assim, tá, turma? Que eu tô atacado da minha rinite, da alergia, então eu fico com o olho coçando, fico essa piniqueira toda. Tá? Então a questão é essa que vocês têm que tomar cuidado, beleza? Então, no índice é isso, são esses pontos importantes, atenção a essa região aqui, esse caixotinho que o preço está, para esperar tomar decisão depois que o preço se posicionar fora dele, beleza? Vamos falar do dólar. O dólar, em contrapartida, hoje, quando abriu o mercado, ele já abriu dando venda, ele foi exatamente o que o índice fez ao contrário, né? A gente tinha essa região de fundo, ele já abriu para baixo dela,
depois ele fez o pullback, fez o reteste e deu a venda. E eu tava falando, pessoal, foram 64 pontos que ele desceu direto aqui. 64 pontos sem nem olhar para trás. E aí chegou naquele order block ali de baixo e ficou travado. Agora a gente tem a situação parecida com o índice, tá? Só que assim, a região aqui, ela tá muito travada. Então a gente tem aqui, ó, esse caixotinho que o mais correto eu tenho que esperar por oportunidades, vendo qual que é a movimentação do preço. Aquela velha história, perder o fundo para continuidade e perder essa região aqui para voltar a subir, tá? Então é isso que a gente tem aí no dólar, né? Muito cuidado com altas, eu acho que ele vem testar esse fundo aqui, tá? Por conta que ele fez o sweep aqui e tá dando continuidade na baixa. Então eu ficaria esperto com essas regiões aqui, né? Que ele pode chegar aqui, induzir a galera a comprar para depois fazer o sweep ali embaixo e aí sim voltar a subir. Então, muito cuidado no dólar com essas regiões aqui de meio, tá? Eu não vou nem... Eu vou deixar a marcação nessa região aqui, mas fiquem espertos por um possível sweep. Compras aqui nessa parte de baixo, ele teria que fazer o movimento, né, de chegar nessa região e aí no time frame menor você vê a quebra de estrutura ali de 1 minuto, perda de regiões para poder sinalizar uma compra, beleza? Então no dólar é isso aí que a gente tem para o dia de amanhã, ok? Vamos falar do Nasdaq. O Nasdaq hoje foi assim, infelizmente, né? Um teste da mesa a gente tem que ponderar, né? Não adianta deixar voltar. Hoje até o APR mais leve, estava com 3 contratos, mas eu peguei essa venda aqui, ó, bem na veia. Só que infelizmente esse candle aqui me tirou na proteção e depois ele foi embora. O meu alvo era aqui, estava dando meus $600, $700 dava de alvo. Eu acabei saindo com $180, $160 na proteção. Infelizmente, mas faz parte do jogo. Depois eu acabei fazendo uma compra na conta PA nesse teste aqui. Mas aí foi bom também, porque... Foi bom não, né? Porque eu comprei aqui, ele esticou, eu protegi, aí ele voltou, me estoparia, né? Só que eu protegi deu $52. E aí depois sim, aqui embaixo ele acabou dando a compra, só que aí eu não estava na frente do gráfico, já era meio-dia. E eu realmente perdi essa entrada de compra que foi sinalizada. E é o que eu sempre falo, né? Eu já falei isso em estudo, a gente tem sempre a movimentação do meio-dia, sempre vai ter. Claro, exceção de ontem, né, que nós tivemos um dia travado, mas hoje respeitou a nossa movimentação do meio-dia. Ontem nós tivemos a movimentação do meio-dia, anteontem, aliás, né? Na segunda-feira tivemos a movimentação do meio-dia. Então, vocês sempre tem que ficar ligado no Nasdaq, que é um horário bem importante. Aqui, ó, nós tivemos a movimentação do meio-dia, né? Então, assim, existe essa janela, ó, aqui teve a venda do meio-dia. Existe essa janela que vocês têm que estar atentos, porque o que acontece? Quando o pregão abre em Nova York, 10h30, 9h30 lá, né? Existe a captura de liquidez que vai das 10h30 às 11h, tá? Então, assim, claro, em teste de mesa eu costumo pegar essa liquidez da meia hora, mas o ideal é que você espere essa meia hora e comece a fazer as marcações. Para quê? Para entender aonde é que o preço está. Por quê? Porque você vai entender as regiões de liquidez para que você possa, na hora do swing, aproveitar a oportunidade, tá? Então, sim, sempre vai ser, olha aqui, ó, de novo fez o swing high aqui e foi embora e deu a compra, né? Aqui no meio, para região do meio-dia. Então, tudo isso vocês têm que pensar. Então, comecem a analisar o Nasdaq dessa forma,
né? Para tentar esperar o swing high dele e com isso operar dentro da janela ali do meio-dia, beleza? O que a gente tem aqui agora? O meu ponto de swing aqui dos 60 é esse Fair Value Gap que a gente tem aqui embaixo, tá? Porém, vocês percebam que o preço ainda está em movimento de alta. Por que ele está em movimento de alta? Por conta que eu tenho aqui, ó, para trás, regiões importantes a serem testadas. Inclusive, Fair Value Gaps dos 60 minutos, que são extremamente consideráveis, né? Então, a gente tem regiões aqui, ó, onde a gente tem que ter atenção, muita atenção, tá? Por conta de ser próximos pontos aí de liquidez do preço, tá? Então, assim, tem essa região aqui, depois, na verdade, eu deixo aqui, ó, tem essa aqui que inclusive tem até um gap aqui, depois eu tenho essa outra aqui em cima, tá? São todas regiões bem grandes, tá, turma? Então, isso aqui tudo, depois vocês precisam filtrar em time frame menor, né? Então, existe sim a possibilidade do preço ir lá para cima, ele está em movimento de alta, né? Quando a gente olha o time frame de 60, a gente observa que ele fez o pullback aqui no reteste do candle do payroll, depois ele pegou a liquidez aqui, gerou liquidez interna, capturou em cima, capturou embaixo e está dando sequência, querendo romper essa região. Então, onde a gente vai estar atento agora? É esse rompimento de topo, tá? É esse movimento que ele precisa dar para dar continuidade nisso. Se ele não tiver força para romper aqui, aí nós vamos estar fazendo o quê? Pensando para o lado contrário de um possível pullback. Mas para isso ele vai precisar ter uma reversão, e aí isso a gente vai ver muito possivelmente amanhã, durante antes da abertura ou na abertura de Nova York, tá? Então fiquem ligados nessas regiões aí do Nasdaq, beleza? Até deixando marcado as zonas aqui de cima e para a gente ter aí a nossa noção, ok? Então vamos falar agora do euro. Ó. O euro hoje não deu continuidade na queda, né? O euro, na verdade, o que acontece? Eu tenho esse swing, essa região de swing dele aqui, que ele está travado nela, né? A gente viu que quando ele perdeu essa região aqui, ó, então ele já nos mostra a força compradora. Só que ele veio, capturou liquidez e depois ele ficou zanzando aqui dentro. E aqui nós tivemos o quê? Essa queda para ele vir aqui na região, depois ele pegou e subiu novamente. Só que quando a gente olha no time frame menor, a gente traz 15 minutos, a gente vê, ó, que nós não tivemos assim uma quebra de fato, né? O que a gente teve aqui? Uma oportunidade muito boa no time frame menor aqui, tá? Onde ele quebrou essa estrutura aqui, que é uma estrutura de 5 minutos. Depois que ele quebrou a estrutura, ele voltou e aí sim ele engatou uma compra muito boa zone to zone, tá? Então isso aqui foi uma venda, uma compra. Então a gente teve aqui, porque assim, ó, ele veio, fechou o gap aqui, começou a voltar. Chegou na região aqui, o que é que tinha aqui embaixo? Olha só, Fair Value Gap, veio no Fair Value Gap, perdeu a estrutura dessa região aqui, quebrou, voltou, validou a entrada e deu a compra. E perceba como a compra foi limpa, né? Olha os candles como foram limpos. Só que isso aí aconteceu lá às 5 horas da manhã, na abertura de Londres. Então aí quem opera o euro teria que ter pego essa oportunidade aí durante a madrugada, tá? O que a gente tem aqui agora? Eu tenho um ponto bem interessante nessa região aqui, tá? Então aqui, ó, é o ponto onde vocês têm que pensar agora numa possível movimentação. Seja ele
quebrando uma estrutura no time frame menor aqui para voltar, esteja esperando aqui para comprar e dando continuidade nesse movimento, tá? Então, simples assim, o euro tá bem objetivo. Eu já tô perto de novo numa região de topo, né? Então eu tô num swing high aqui que eu tenho que ver como é que ele vai se comportar aqui, e a partir do momento que ele der uma quebra de estrutura num time frame menor, aí valida até uma venda de pullback para ou depois esperar por essa movimentação, tá? Então essa é a ideia aí para o euro, para o pregão de amanhã. E para a gente finalizar, vamos falar de ouro, e o ouro segue batendo recordes, né? É aquilo que eu sempre falo. Ele dá a oportunidade, a gente só tem que tomar cuidado com o quê? Fazer a operação conforme ele está mostrando, né? Ah, Emerson, mas aqui estava muito caro para comprar. Tava mesmo. Só que eu não compraria. Apesar de dizer para vocês, o ouro ele é sempre melhor você operar na parte da compra do que na venda, só que ele está batendo recordes em cima de recordes, tá? Agora a gente observa o que aqui, ó? Eu tenho essas regiões aí que a gente está esperando. Uma região importante para se observar é aqui embaixo, né? Só que ele está bem distante. E eu não vou adivinhar topo, né? Então, para isso, a movimentação de venda do ouro ela é bem complexa. Então, para quem opera ouro, agora está naquele ponto que você tem que esperar ou por uma quebra de estrutura em time frame menor para arriscar uma venda, né? Eu sempre falo, operar vendido no ouro e no ien é dar tiro no pé, porque são os ativos que estão sempre olhando para cima. Mas tudo vai depender de oportunidade. Dá muita oportunidade vendedora? Dá, com certeza dá. Só que tem que tomar cuidado justamente por essa movimentação aqui que ele fez, né? Eu tenho uma movimentação aqui lisa, de subida. Vocês veem, ó, ele já veio aqui, ó, ele deixou o Fair Value Gap aqui, já subiu, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, tá? Tomar muito cuidado com o que o preço está fazendo para não cair nas armadilhas do preço. Tá? Tem essa região, depois eu tenho essa pequenininha aqui também, ó. Então esses gapzinhos aqui vocês têm que estar sempre atento, porque ali puxa muito a questão do preço, tá? Então fiquem espertos aí em relação a isso, beleza? Então, galerinha, era isso. Mais uma vez, meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. E até o próximo estudo. Valeu!